13,81%, a gente precisa transformar isso aqui em fatores. Então, o que é 13,81%? É este número dividido por 100, ou seja, é a mesma coisa de 0,1381, beleza? Então eu só vou apagar aqui, ó, esse 13,81% é a mesma coisa de 0,1381. Então eu vou apagar aqui para poder ficar organizadinho, tá? Então, ó, 0,1381. Então, elevado agora ao tempo. A gente tá falando só de um ano, né? Então eu vou elevar a 1 aqui, ó. Mas se fosse 5 anos, se fossem 6 anos, se fosse o Tesouro Renda Mais 2065, seria mais anos. Quanto maior for o ano ali, mais diferença vai fazer na fórmula. Aqui eu tô usando um ano para poder ficar mais simples da gente fazer o cálculo. Então tudo que é elevado a 1 é o valor dele mesmo. Então aqui no final a fórmula ficou 1000 dividido por 1,1381, beleza? Vamos ver então quanto que esses R$1.000 lá do futuro deveria valer hoje, que a gente tá calculando aqui, ó, o valor presente. Vamos ver, se um cara chega pra você e oferta assim, Léo, eu te pago R$1.000 lá daqui a um ano, e eu quero te vender por 950, você vai aceitar? Vamos ver se você vai aceitar, ó, vamos pegar aqui a calculadora agora, R$1.000 dividido por 1,1381, olha lá, R$878. Então, quanto que vale esses R$1.000 lá do futuro hoje? Se a gente for trazer para valor de hoje, 800, já até esqueci aqui, ué, que é isso? 878,65, 868,65. Ou seja, se chega um cara para você e fala assim, Léo, eu vou te dar R$1.000 lá no futuro, quanto que você me dá agora? R$950 você me dá agora? Você fala, não. 900 você me dá agora, Léo? Não. Eu vou te entregar lá, ó, R$878,65, porque aí, colocando a taxa de juros, lá no final eu vou ter R$1.000. Então, se você quiser, eu te dou R$878 agora, e lá daqui a um ano você me entrega R$1.000. Pronto, você aprendeu a calcular valor presente, tá? Nós estamos trazendo lá o R$1.000 para valor presente. Beleza, Léo, entendi. Então, por que que se a taxa sobe... Agora, isso aqui é lindo demais, essa sensação que eu tenho aqui é linda demais, quando eu sei que você tá entendendo. Ó, se eu subo a taxa, o que que vai acontecer com o preço do título? Agora você vai entender de uma vez por todas, marcação de mercado. Se eu subo essa taxa aqui, ó, a taxa tava de 13,81, né? Tava de 13,81. Vamos supor que o Lula fica doido, vai falar que vai taxar os Estados Unidos 200%, os Estados Unidos taxa de volta, o dólar sobe pra caramba, aí o IPCA vai disparar, e aí vai subir de novo a taxa de juros futura, aí o Bacen, que é o Banco Central, vai ficar doido, nossa, vou ter que subir mais a taxa Selic. Essa indecisão faz a taxa de juros futura subir também. Vamos supor que isso acontece e a taxa de juros futura sobe lá para 20%. Vai subir lá para 20%, só para facilitar aqui o exemplo, para 20%. Então vamos fazer essa conta aqui agora. Se essa taxa fosse de 20%, fica a mesma coisa, deixa eu só apagar a minha bagunça aqui, ó. E a gente vai tirar ali o 13,81 e vamos colocar o 20%. 20% em fator é 0,2, né? 20 dividido por 100, 0,2, elevado a 1 também. Então agora vamos fazer essa conta, ó lá, vai ficar 1000 dividido por 1,2. Vamos ver quanto que dá? Ó lá, 1000 dividido por 1,2. Opa, Léo, entendi de uma vez por todas. Se a taxa fosse 13, era 878, se a taxa subiu de 13 para 20, eu perdi R$50, porque agora o título só vale 833. E o contrário também é positivo, se a taxa cair, vamos fazer esse exemplo também para ficar completo. Se a taxa cair de 13, que a gente calculou lá, ó, aqui eu vou até anotar, ó, se for 13, vou até colocar de outra cor aqui para você lembrar, ó, se for 13,81% de taxa, a correção de um ano é isso aqui. Se for 20% de taxa, a correção fez ficar 833. Certo? E se a correção for apenas de 5%, a taxa cair de 13 para 5%, qual que seria a nossa conta aqui? Qual que seria a nossa conta? Ué, só eu alterar aqui, né? De 20%, eu coloco 5%, que é 0,05. Opa, então aqui agora vai ficar 1000 dividido por 1,05. Vamos ver quanto que dá isso aqui? Olha lá, os números lado a lado, para você não ter dúvida mais nunca na sua vida, olha lá. 1000 dividido por 1,05, olha lá, R$952. Então, o meu título que estava custando 878, valorizou para 951, valorizou para 951. Por quê? Porque eu desci a taxa. Então aqui agora a gente já passou do segundo ponto. Passamos do primeiro ponto, você entende o porquê que o pré-fixado e o IPCA+, tem aqueles valores de títulos lá, porque eles têm íntima relação com o DI futuro. Depois a gente passou por o segundo ponto agora, que é você entender o porquê que quando a taxa sobe, o título cai, e o porquê que quando a taxa desce, o título sobe. Foi para R$952, né? Ou seja, olha que bonito aqui, que
você já aprendeu. Só isso aqui já vale uns 4 mil reais que você ia gastar em curso aí, não ia conseguir aprender e depois você ainda ia ter que entrar na mentoria pra você aprender, né? Tô te ensinando de graça. Deixa o like no vídeo aí, pô. E agora a gente vai pra terceira parte do vídeo, que é quanto maior a duration, ou seja, a duração para o recebimento do mesmo valor em título, porque duration não é a mesma coisa de tempo. É diferente. Não vai ter como eu te explicar tudo de duration aqui agora, porque tem uma aula dentro da mentoria que é 50 minutos explicando duration. Inclusive, você nem precisa aprender a calcular, porque tem calculadora de duration. Você pode digitar aí, calculadora de duration, dentro do Google aí, que você consegue. O que eu quero que você entenda é que quanto maior a duration, maior será o desconto. Porque pensa comigo, preste atenção aqui, com a explicação você vai entender. A gente já viu que, se eu pego de 1 ano e trago a desconto, pô, vai virar 878. E se eu falo que aqui é 10 anos, eu vou ter que elevar isso aqui a 10. Olha só que loucura. Vamos ver o quanto esses R$1.000 daqui a 10 anos vale hoje? Vai fazer a conta aqui junto comigo, só pra você ver o quanto que o tempo faz diferença. E quanto maior for o tempo de vencimento do contrato, teoricamente maior também o tempo de duration. Então vamos ver, ó, se fosse 1 ano, corrigir R$1.000 a 13,81%, fica 878. E se fosse 10 anos, Léo? Vamos fazer a conta. Agora vamos fazer a conta lá no Excel para ficar mais fácil, porque senão não consigo fazer aqui na calculadora. Então olha lá, o valor presente é igual a R$1.000, que é o nosso valor futuro daqui 10 anos, dividido por 1 mais a taxa, que a taxa é 13,81, dividido por 1,13. E isso aqui, ó, essa taxa aqui, ela precisa ser elevada ao tempo. Ou seja, isso aqui elevado a 10. Olha só o resultado. Vou dar um enter aqui para você ver o resultado. Pau! Olha lá, R$1.000 há 10 anos pra frente, hoje vale R$274, que é justamente o DI 2035 lá. Ou seja, se eu jogo para daqui 20 anos, vai valer menos ainda. Se eu jogo para daqui 30 anos, vai valer menos ainda. E aí, qualquer oscilação na taxa muda muito os preços. A duration é uma medida de cálculo, duration de McCarthy. Se você quiser aprender aí, digita no Google e vai dar uma estudada. Se você quiser aprender comigo na mentoria também, agora você vai ter que esperar a próxima turma abrir. Mas o que eu quero que você entenda aqui, que já é o suficiente para você tomar uma decisão, é quanto maior a duration, maior a volatilidade do título. Você percebeu aqui que a volatilidade da taxa do Renda Mais, olha que loucura, a volatilidade da taxa do Renda Mais foi de 7,53 para 6,95, cara. Foi 0,58% de variação de taxa e a valorização do título foi de 37%, porque a duration está muito próxima de 45, 50 anos. Então, cada 1% de taxa que mudar, você vai ter uma valorização ou desvalorização de 50%. Que se a taxa sobe, você já sabe que você perde dinheiro. Se a taxa desce, você ganha dinheiro. Então, Léo, entendi. Eu tenho que comprar o Tesouro Renda Mais, ou o Tesouro IPCA, ou o Tesouro Pré-fixado, quando eu quero ganhar com marcação de mercado, porque é só assim que você permite que eu invista, não é verdade? É, se você quer ganhar com marcação de mercado, tem que ser nesses títulos aí. Logo, se o meu objetivo é ganhar com marcação de mercado, não faz sentido eu investir no Tesouro Renda Mais 2030, não faz sentido. Faz sentido eu pegar o 2065, porque a duration é mais alta, logo eu vou ter mais oscilação. E aí eu tenho que investir quando a taxa está prevista para subir ou quando a taxa está prevista para cair? Exatamente, você entendeu? Quando a taxa está prevista para cair. E hoje, no momento atual, você acha que a taxa de DI futuro vai subir ou cair? Vamos ver aqui o que aconteceu com essa taxa nos últimos 7 dias. Olha só, o que aconteceu com essa taxa nos últimos 7 dias? Aqui no dia 8 foi quando o Trump anunciou lá aquelas tarifas de 50% e o Lula retalhou que 50%, falou que ia cobrar 50% também, né? Vai tentar negociar, mas que teoricamente ele vai fazer ali de maneira recíproca. E aí o taxa de juros disparou, olha lá, foi para o máximo ali de 13,92. Saiu de 13,54 e foi para 13,92. Só que logo depois arrefeceu, cara. Arrefeceu. Se fosse alguma coisa realmente assim muito preocupante, o mercado sentisse como se fosse algo muito preocupante mesmo, essa taxa teria disparado e teria ficado lá em cima. Mas não, ela arrefeceu e caiu, agora tá aqui na casa dos 13,66 já. 13,66 hoje, inclusive quando eu comecei a gravar o vídeo tava 13,81, lembra? Já caiu para 13,66. Ou seja, do mesmo jeito o dólar também reagiu. Perceba, o dólar reagiu, subiu 3% e depois já caiu. Olha só, se a gente pegar aqui do dia 8, que foi o dia do anúncio do Trump, subiu só 1,5. 1,5 é muita coisa, um dólar para subir num dia só? É muita coisa. Mas ele chegou a subir até mais e depois caiu, ou seja, aparentemente esses aí serão os reflexos
reflexos, pelo menos no curtíssimo prazo. Ou seja, hoje, para você decidir se você vai investir em renda mais ou não, e aqui agora colocando ponto final para você tomar a sua decisão, porque não vou tomar essa decisão por você, é você chegar na conclusão de que, pô, Léo, eu acho realmente que as taxas vão abaixar agora, que o cupom não vai mais subir a taxa de juros, eu acredito sim que vai ter uma melhora aí no rombo fiscal que estamos tendo, no déficit fiscal, pode ser que troque esse modelo político-econômico em 2026 e a gente consegue ainda mais queda de taxa. Fato é que, se você acredita que a taxa vai cair, se você acredita que realmente não vai disparar essa taxa para cima mais, faz sentido você investir um pouquinho em Tesouro Renda Mais 2065. E perceba, não é porque o Tesouro Renda Mais 2065 é melhor do que os outros, não. É porque a duration dele é maior. E como a gente quer ganhar com marcação de mercado, a gente prefere uma duration maior. E aí perceba, eu tô falando da minha carteira, tá? Da minha carteira. Perceba aqui, ó. Na minha carteira eu tô com 2,12 de renda fixa e 4,66 de tesouro direto, ou seja, eu tô ali com 6% na parte do K do Kraken, que é caixa, que tem que ser de 10 a 15, ou seja, eu tenho espaço para aportar. Se eu já tivesse 20% em renda fixa aqui, eu não aportaria no Tesouro Renda Mais. Por quê? Do mesmo jeito que o Tesouro Renda Mais está sim em oportunidade, a gente tem várias outras empresas, a gente tem vários outros ativos e fundos imobiliários, ações que estão também em oportunidade. Vocês viram os aportes que a gente fez no Adeus INSS investindo pouco, ganhando valorização de 28% também. E aí chegamos no ponto 4 desse vídeo. Perceba, preste atenção. Nós estamos investindo para quê? Para multiplicar o nosso capital infinitamente ou para conseguir uma renda passiva? Você tem que saber essa diferença. Léo, não é bom multiplicar o capital infinitamente? É bom. Você multiplica de 100 mil para 1 milhão, para 10 milhões, para 100 milhões, para 1 bilhão. Mas pensa comigo, de verdade, se você tem 1 bilhão de reais e esse 1 bilhão de reais te rende 10 mil reais por mês, não é mais vantajoso eu ter 10 milhões e esses 10 milhões me render 100 mil? Porque o que te aposenta de verdade, o que te aposenta, se você não quer consumir seu patrimônio, o que te aposenta é a renda. Ou seja, você tem que transformar a sua multiplicação de capital, que é necessária que você tenha para você crescer mais rápido, a sua multiplicação de capital em renda. Por que a gente vai investir em renda fixa então, Léo, se não dá renda? A gente quer ganhar com marcação de mercado, ou seja, não vamos manter até o final, a gente vai vender antes, vamos coletar essa valorização. Pensa comigo aqui, nesse cabra, aqui um caboclo que investiu aqui e tá com 37% de valorização. 37% de valorização. Ele pode vender agora, pegar esses 37% de valorização, e aí, com esses 37% de valorização, que não serão 37% de valorização, porque ele vai ter que pagar um imposto de renda lá de 22,5%, mas vamos pegar aqui, fazer uma conta de padeiro aqui, ó, menos 22,5%, teria ali uma valorização de 28%, certo? Ele vai pegar esses 28% de rentabilidade que ele teve, mais o capital inicial, vai ter que investir em algum ativo para gerar renda. E aí, se os ativos que geram renda estiverem já muito mais caros? Olha só, vou pegar aqui a própria carteira do Adeus INSS, tá? A gente viu aqui, por exemplo, BR Partners valorizou basicamente a mesma coisa, além dos dividendos, ou seja, com os dividendos eu já tô aqui com a rentabilidade de 31%. Óbvio, tem algumas outras ações que estão caindo, sim, o Banco do Brasil é um exemplo, o CEMIG não oscilou tanto assim, só pagou os dividendos ali, subiu um pouquinho da rentabilidade. Então, perceba, você vai investir em renda fixa para ganhar com marcação de mercado, porque ela valoriza, tem oportunidade, tá em oportunidade, tá. Você só vai investir nisso se você tem perspectiva de queda da taxa, se você já sabe o que é marcação de mercado e se você acredita que você vai ganhar com a marcação de mercado antes das ações e dos fundos imobiliários subirem, e aí você tira esse dinheiro, ou pelo menos ganhar mais, né, ter mais valorização com marcação de mercado do que o que vai ter aqui dentro dos investimentos que geram renda, para que depois